no reino da palavra. Não grite, conserve a calma. Use a imaginação sem excesso. Fale com inteligência, sem exibição de cultura. Responda serenamente em toda questão difícil. Evite a maledicência. Fuja a comparações, a fim de que seu verbo não venha a ferir. Abstenha-se de todo adjetivo desagradável para pessoas, coisas e circunstâncias. Guarde uma frase sorridente e amiga para toda situação inevitável. Recorde que Jesus nos legou o Evangelho, exemplificando, mas conversando também. Na solidão do deserto escaldante, um peregrino caminha em treva densa. É Paulo em pranto, a luz da nova crença. Seus olhos tristes vão fazendo o véu, em vão procura a luz do céu. Ante a visão da estrada deserta, seu coração se inflamou de novo alento. Segue o caminho orando, rumo a Damasco em busca de abrigo, e com ternura esperando, vem ao seu encontro amigo. Um doce afago de amor e perdão, diz Ananias iluminada. Bem-vindo és, meu irmão, aqui estou, em nome de Jesus, e em meus olhos brilha a luz. O peregrino começa a chorar, luz dos teus olhos brilha, e Ananias soluça com imenso amor, orando, louvado sejas, ó Senhor, louvado sejas, ó Senhor.
grande noite abate a terra e se abate. Treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança. Prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, majestou-se, majestou-se. No parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andariam com os homens que volitam no amor da proibição. Bem-vinda, alvorada, arder fazendo verbo bom, entre florindo olhar. A aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, a ver fazendo verbo bom, entre florindo olhar. A aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda aurora, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia. Pai nosso que estás nos céus, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande e
esse teu amor pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. És o pão da vida que és o pão da vida, alimenta multidões, que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Fique aqui conosco. Que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada. Ver as qualidades dos outros. Ó Deus, dá-me da tua bênção e faz com que eu possa aceitar os outros tais como são. Preciso de ter um olhar paciente para com as fragilidades deles e a maneira de se comportarem, diferente da minha. Se agissem como quero, talvez perdessem a disposição, a habilidade e o jeito de ser. Quanto mais fico a lhes apontar erros e defeitos, colaboro para torná-los ampliados. Sei também que sempre que lhes apontar as qualidades e as excelências do caráter, e o fazer com sinceridade e moderação, colaboro para aumentá-las. Tenho necessidade apenas da resistência interior para evitar a crítica e a censura. Quando for indispensável uma correção, dá-me o amor para que não lhes violente as consciências, nem engane o inimigo. E para isso, Senhor, suplico-te equilíbrio, amor e compreensão. Obrigado, obrigado. Querido Jesus, hoje, Jesus, nós queremos agradecer pelo dia de hoje. Queremos agradecer, Senhor, porque Tu vieste até nós, ainda espíritos tão primitivos, mas nos vieste, Jesus, trazer a luz e a paz. E assim, Jesus, queremos
te agradecer pela tua vinda ao nosso planeta Terra, nos ensinando a amar e servir, nos ensinando a nos entrelaçarmos com outras almas. E desta forma, Senhor, hoje te pedimos, não só para nós, mas para todos aqueles que estão sofrendo por motivos de qualquer doença, ou pelo Covid, ou por estar afastado dos seus familiares. E assim, Jesus, pedimos a tua misericórdia, o teu amor e a tua luz para o nosso planeta Terra, para todos nós, Jesus, que nesse momento passamos por provas, por expiações. Seja a luz dos nossos dias, como tu foste, Senhor, quando vieste numa manjedoura simples para nos ensinar a humildade e a mansidão. Gratidão, Jesus, por hoje. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus queridos irmãos do grupo da Fraternidade Irmão Aniceto. É uma honra, um prazer imenso estar aqui novamente atendendo esse pedido, esse convite amoroso do nosso irmão Wagner. E quando um irmão do coração faz um pedido para a gente, não passa a ser um pedido, isso já é uma ordem. Então nós estamos aqui então na noite de hoje para poder assim colaborar, dar a nossa pequena colaboração para o estudo da noite de hoje. E antes da gente entrar no assunto aqui do estudo do Livro dos Espíritos, gostaríamos de fazer uma pequena homenagem aqui ao nosso querido amigo, irmão Allan Kardec, que esta semana vai celebrar o seu aniversário. Ele que nasceu no dia 4 de outubro de 1804, ou seja, vai completar 218 anos quando esse irmão esteve aqui entre nós. Então que ele receba aí a nossa pequena homenagem aí, e que Deus continue te abençoando, meu irmão, onde você estiver. Muita paz. E gostaria também de informar a vocês, que a gente está aqui na nossa casa, onde a gente milita, eu e minha família. E então, assim que a gente terminar esse pequeno estudo aqui, a gente vai fazer uma pequena gravação aqui de vídeo, de 1 minuto no máximo, só para vocês terem mais ou menos uma ideia aqui do local onde a gente trabalha, nossa casa espírita, CEMEL, que está aqui na cidade de Madrid, Espanha. Então, assim que a gente terminar, a gente vai gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Então vamos lá, que o tempo não espera e a gente tem que trabalhar. Vamos lá. A questão hoje é a questão 92 do Livro dos Espíritos, que está no livro 2º, no capítulo 1. E o título é Dos Espíritos. E hoje nos toca a lição da ubiquidade. Ubiquidade, a gente sabe, que a gente está estudando, que é um dos atributos do perispírito. Então, quando a gente estuda, a gente chega nessa parte tão importante, que a doutrina nos dá, através dessa obra importantíssima, esse pilar da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, que nos dá aí essa condição do entendimento das coisas. Então, é muito interessante. Então, vamos ler aqui a pergunta que o nosso querido Kardec, com muita propriedade, questionou aos espíritos superiores na questão da ubiquidade. Ele
pergunta: os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos? Não. A resposta que os espíritos nos deu: não. Não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. A comparação que ele nos dá aqui, que os espíritos nos dão, a analogia que ele faz aqui, tão interessante. Vês o sol, que não é mais do que um, e não obstante irradia por toda a parte e envia os seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. Olha só que interessante, né? Então, e Kardec, na sua sapiência, né? E ele não satisfeito, e ele questiona outra vez, na 92A. Todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? Bem longe disso, responde novamente os espíritos, os benfeitores. Bem longe disso. O poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um. Aí ficou bem claro, né, meus amigos? Que a gente, quando começa a encontrar esse conhecimento, adquirir esse conhecimento, a gente nota-se, né? A gente sabe informar que realmente esse dom não é atribuído de momento a todos, a alguns. Não é privilégio, isso é condição, capacidade de esforço, de elevação espiritual, de grau de pureza para alcançar esse dom. Então ele não é dado assim a qualquer um, gratuitamente. A gente tem que trabalhar para consegui-lo. E seguindo aqui a notinha, né, da resposta, os espíritos continuam. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode estender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. É somente nesse sentido que se deve entender o dom de ubiquidade aos espíritos, como uma fagulha que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e produzir movimentos em diferentes lugares. Olha só, que coisa magnífica, que interessante isso, né? Então, a gente pode tirar um grande exemplo de um irmão que esteve entre nós aqui, que é o Bezerra de Menezes. Ele conseguiu essa capacidade, esse dom da ubiquidade. Ele podia ministrar um ensinamento, né, através de uma mensagem, ele estando num local, né, e em diversos pontos do globo, né, da Terra, ele poderia transmitir também a sua mensagem. E como foi comparada também aí, né, o Sol, que irradia em todos os pontos. Ele é um Sol, mas ele se irradia pela sua luz, pela sua capacidade de pureza. E assim são aqueles que alcançam esse ponto de luminosidade, esse grau. E a gente tem poucos recursos, né, para aprofundar mais. A gente vai pedir aqui um socorro ao Espírito Miramês, que ele tem um texto interessantíssimo na filosofia espírita, que vai nos trazer uma conclusão mais profunda sobre esse assunto tão interessante.
Então a gente vai ler aqui, fazer um pequeno resumo, para não estender muito. Então, só com esse pequeno resumo, dá para a gente já fechar essa ideia, esse raciocínio, esse estudo da noite de hoje. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Aqui, já abriu. Desculpa aí um pouquinho. Então, esse texto está na Filosofia Espírita, no volume 2. No capítulo 41, da ubiquidade. Então, ele fala, deixa eu aumentar aqui um pouquinho da letra aqui, porque assim fica mais fácil da gente não se perder aqui no caminho. Falamos que o Espírito é uma luz, por não encontrarmos termos mais adequados que possam retratar com fidelidade seu porte espiritual. Pode-se dizer que a luz é seu atributo, pois sai do seu ser e irradia qual o sol o faz. Pode ser estudada e analisada em laboratórios se estes estiverem capacitados para tal empenho. O futuro vai mostrar que essa luz é uma energia divina, na dimensão que, por enquanto, escapa à análise humana. O espírito não se divide, quando por vezes aparece em vários lugares diferentes. O que chamam de ubiquidade é seu poder de irradiação que pode tanto transmitir anúncios como no caso de mensagem para os sensitivos, como suas próprias imagens, apresentando-se em muitos lugares ao mesmo tempo. Pelas coisas materiais pode-se analisar as espirituais, mesmo que as comparações sejam pálidas. É o caso da televisão. Pode-se projetar a imagem de um homem ou um fato em todas as direções, sendo visto em vários lugares no mesmo instante. E o poder do Espírito é bem maior que o dos aparelhos feitos pelos homens. Certamente que pode acontecer com maior evidência. O Cristo pode aparecer nos lugares que desejar na terra, no mesmo instante, a todas as pessoas que achar conveniente, pelo poder de sua mente, e transmitir mensagens diferentes para cada pessoa ou agrupamentos. Ele é o dirigente máximo de toda a terra, conhecedor da ciência divina, e pode usá-la quando lhe aprouver. Que coisa mais fantástica, né? Isso é extraordinário, né? Aí nós fechamos aí com Jesus, né? Que foi esse ser, que a sua luminosidade ele pode se irradiar por todos os lugares ao mesmo tempo, estando num lugar, né? Então aí já não tem outra definição melhor, né? Que o Cristo é essa pureza que trouxe luz ao mundo. Então eu agradeço aí a todos, né, pela paciência, e vamos seguir aí com o nosso estudo da noite. Antes, porém, como eu tinha prometido, vamos aqui fazer
uma pequena gravação aqui para vocês terem aqui uma ideia. Aí ao fundo é a biblioteca, a livraria. A nossa casa não é muito grande, mas é acolhedora. Vamos acender aqui um pouco de luz, porque a minha radiação ainda é pouca, gente. Eu preciso melhorar. Então aí está. E aqui é um corredorzinho que dá acesso à sala de passe. Aqui é a sala de passe e de estudo também da mediunidade. Bom, é isso aí, gente. Em outra oportunidade a gente grava mais. É só para vocês terem uma ideia aí do nosso centrinho aqui. Então o CEMEL agradece aí a todos vocês, né? E quem sabe um dia vocês venham aqui conhecer pessoalmente. Será um prazer recebê-los aqui, tá bom? Então fique com Deus e que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado por tudo. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos amigos, irmãos, companheiros de ideal espírita, sob as bênçãos de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento sobre os seus ensinamentos e com eles possamos agir de acordo com as leis divinas. O nosso estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do tópico 17, item piedade, está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O capítulo inicia com a passagem de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai, que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que dá e faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que o vê se passa em segredo, vos recompensará. Queridos irmãos, esse capítulo com item piedade, os Espíritos nos trazem uma luz, iniciando com a seguinte afirmação: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus, até o bom e misericordioso Pai de todos nós. Ela, a piedade, é a celeste precursora da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ele prepara e enobrece, com a afirmação de Miguel em 1862. Fazer o bem sem ostentação é um tópico complementar deste item, nessa
época em que a generosidade se mostra nos corações daqueles que estão em melhor condição, uma advertência a todos, independente de espíritas ou qualquer dogma, credo religioso, até mesmo aqueles que não possuem nenhuma crença. Quem recebe a doação não merece esse constrangimento, como na imagem que colocamos a seguir. Nessa época de divulgação, principalmente nos períodos de 2 a 4 anos, em que passamos por pleitos democráticos na nossa política material dos homens, é muito comum a cobrança daquilo que é feito, daquilo que é ofertado, daquilo que é oferecido, aqueles em condições menos favoráveis. E assim postam, distribuem, ajudam e fazem questão, através de uma selfie, através de uma foto, através de um depoimento, a retribuição daquilo que seria a sua piedade para com o próximo ou a sua caridade, sendo completamente contrária à afirmação de Jesus de fazer o bem sem ostentação, da mão direita não mostrando e não divulgando o que faz a mão esquerda. Nos infortúnios ocultos, o Evangelho nos traz essa luz. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vem generosos impulsos de toda ordem, de todo destino para aqueles que passam por uma condição de aflição, de miséria. Vimos muito bem nesses últimos 2 anos atitudes de benevolência de homens poderosos, possuidores de grandes fortunas no campo material, e assim fazendo uma doação, seja para organizações, seja para instituições ou fundações. Vimos também almas generosas no campo artístico, da política, empresários, distribuindo e fazendo as suas doações generosas, e alguns e muitos de maneira secreta, sigilosa, sem buscar holofotes para que pudessem serem vistos para a população, ou que pudesse haver algo de ato de reconhecimento diante da sua ação. Os infortúnios ocultos fazem com que a nossa sociedade, que nós possamos ter e ganhar e aprender com essa grande oportunidade de fazermos a prática da caridade, da piedade para com o próximo. No Evangelho, a afirmação da passagem de convidar os pobres e os extropiados, que Jesus fez ali no seu Evangelho. E o que seria esse convite aos pobres e extropiados? Fazer um convite a todos aqueles que não podem e não poderão retribuir materialmente como reconhecimento, como sentimento de troca, daquilo que pouco, talvez, seria para nós o excesso, o supérfluo, mas daquele que recebe tem grande valor em toda a orbe terrestre. A caridade não pode ser vista apenas como uma caridade moral, uma ação de benefício ao nosso próximo. Ela pode ser vista também junto com a caridade moral, a caridade material. A material seria a ação, o discernimento de algo que não nos faz falta. Nesse período de grandes dificuldades que passamos e ainda estamos passando, é muito comum vermos nas nossas cidades, mesmo as cidades até mesmo pequenas, aqueles trabalhadores que caminham pelas ruas, carregando ali no seu elemento de subsistência uma pequena carrocinha, e ali ele busca de papéis velhos, jornais, objetos descartados como lixo,
buscando ali o seu sustento, a subsistência para ele e os seus familiares. Outros carregam até mesmo pela força motriz de um animal, de um cavalo, carregando ali e tentando conseguir o maior número de materiais recicláveis para, ao final do término da sua jornada, levar a um posto, pesar e receber alguns reais, algum meio de subsistência para a sua sobrevivência física. Mas a caridade não é apenas material. Não é apenas a material que poderemos fazer, distribuir e ajudar a quem necessita da nossa ajuda e do nosso apoio. Não anotar os erros de outrem é uma grande caridade moral. Uma grande caridade moral, não julgueis para não seres julgados. Podemos fazer, então, essa ação benemérita pelos pensamentos, pelas palavras e pelas nossas ações. Muitos se julgam, sou pobre, como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho o mínimo necessário para minha subsistência, a sobrevivência dos meus filhos, dos meus familiares? Podemos fazer humildemente atitude de piedade para com o próximo, até mesmo com as nossas orações, os nossos sentimentos, com as palavras de consolo e de ajuda, e ações que podem ser refletidas na nossa sociedade, na nossa comunidade, até mesmo nas nossas instituições espíritas. As famosas campanhas, distribuições, campanhas Alta de Souza, distribuições de alimentos para aqueles que estão nas ruas, necessitando um pouco do pão material. Mas não é apenas esse pão material que podemos distribuir e ofertar para a nossa sociedade. Podemos fazer com oração aos nossos enfermos. Podemos fazer também com um telefonema, com uma ligação ao nosso filho, aos nossos pais, para os nossos avós, para os nossos companheiros que não estão podendo mais frequentar a nossa instituição de caridade, aos nossos companheiros de jornada que passam por alguma dificuldade. Em muitos momentos, somos incapazes, às vezes, de lembrar e de retribuir, convidar esse pobre expropriado que às vezes está sem condição de vir trabalhar, ajudar na nossa casa. Não estamos lembrando de tanta ajuda e de tantos modos diferentes que podemos ajudar. Outro poderá dizer que trabalha o dia inteiro na sua casa, retorna horas mais tardes, bem tarde da noite, mas poderíamos dizer também que quem de nós não possuímos talvez um grande companheiro que passa dias, horas, meses e às vezes anos no nosso condomínio, no nosso prédio, na nossa portaria. E por muitos anos, alguns nem sabem o nome do seu companheiro de jornada. Por que não dizer que talvez fomos, em algum momento, incapazes de interfonar, de oferecer, meu irmão, estou aqui tarde do dia, tarde, altas horas, talvez da noite, está precisando de uma janta, de um alimento, de uma assistência. Estou terminando aqui, podemos oferecer e compartilhar, não simplesmente as coisas materiais, ao menos dizer, também ligar e dizer, falar amorosamente, sem buscar o reconhecimento. Um bom dia ou uma boa noite, que tenha um bom resto de trabalho. Não é apenas o alimento material, não é apenas as dádivas de maneira física, mas muito acima disso, o consolo e a ajuda espiritual a todos, sem buscarmos o reconhecimento e a troca. A caridade é a chave dos céus que tendes em vossa mão. Ela é a âncora eterna de salvação
em todos os globos, a mais pura emanação do Criador. Aos espíritas, que comumente têm o hábito de procurar fazer essas ações beneméritas, poderíamos dizer que os espíritas, sim, trabalham em todas as casas, em sua maioria, mas não é uma ação de exclusividade para aquele que crê, que acredita nos dogmas da fé. Poderá ser o espírita, o católico, o evangélico, o crente, qualquer denominação religiosa, e até mesmo aqueles que se dizem descrentes diante da filosofia, da crença de um Criador. Mas é uma ação comum que está à disposição de todos nós seres. A natureza faz de uma maneira caridosa, nos beneficiando com o ar puro, o verde das árvores, as flores da primavera, o ar limpo do campo, o reino mineral com a água pura para nos dar a condição de vida, os verdes pastos verdejantes, os campos, as abelhas polinizando, utilizando também das flores e distribuindo, e pelo seu trabalho, de centenas com seu mel. Podemos, à semelhança do vegetal, do animal, das abelhas, sermos algum ser material, um ser espiritual que poderá dar sem buscar a troca e recompensa para o universo. Essa é a âncora verdadeira da salvação de todos nós, é a chave que temos em nossas mãos para uma vida hoje e amanhã melhor. Caridade, palavra sublime de todas as virtudes. Deveis procurar a paz do coração, contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Chico Xavier nos traz essa grande afirmação. Toda vez que a justiça nos procure para o acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina para que ela retorne sobre os seus passos sem data prevista de retorno. Afirmação de Chico Xavier e o Pensador. Todos nós, seres encarnados, participantes dessa jornada de um mundo de expiações, de provas, não estamos e ninguém tem o privilégio de estar isento e imune a qualquer tipo de sofrimento, de sabor. Mas, enquanto estivermos no trabalho, desinteressado, agindo piedosamente para com todos, certamente a misericórdia divina poderá nos dar momentaneamente uma moratória, se realmente estivermos cumprindo um pouco da nossa missão, um pouco daquilo que prometemos antes de retornar para continuar a nossa jornada em relação àqueles que foram colocados em nossas mãos, nos nossos lares, no nosso serviço ou na nossa casa de oração. A piedade é o amor, e o amor é o devotamento. O amor é o esquecimento de si mesmo, é a virtude por excelência de Jesus. Afirmação do item 17 do capítulo 13. Essa piedade é o sentimento para o progresso, domando o orgulho, o egoísmo, que dispondo a alma para a humildade e o amor ao próximo. Todos nós estamos e temos condição de oferecer uma mão amiga, um ouvido, apenas o silêncio diante daquele que precisa apenas desabafar. Podemos também, com as nossas mãos, pelos nossos trabalhos materiais, do labor do dia a dia, mas podemos fazer também, piedosamente, o trabalho, o devotamento, o esquecimento de nós mesmos, das nossas vontades, das nossas dificuldades ou dores, para aqueles que sofrem mais do que nós. É a virtude por excelência que Jesus afirmou a todos os seus discípulos. O óbolo da viúva nos traz um exemplo de piedade. E assim é narrado no Evangelho. Estando Jesus sentado de frente do gasofilácio,
Ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio ali também uma pobre, que apenas deitou 2 moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso, que todos os outros que deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu o que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Passagem narrada nos Evangelhos de São Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Como também São Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. O óbolo da viúva é a moeda espiritual que piedosamente todos nós estamos em condição de oferecer para todos indistintamente. É a grande oportunidade, é a grande dádiva que Deus nos concede, de mais um dia de vida, mais uma noite para estarmos juntos e mais um momento de esperança, de fé, de oração, de retribuição, de dádivas, honra, glória ao Senhor, mas materialmente não, espiritualmente. Não é a moeda dos homens, dai a César o que é de César, mas dar a Jesus, dar aos nossos irmãos, compartilhando um pouquinho daquilo que sobra de nós e até mesmo o excesso que não nos faz falta. Queridos amigos e irmãos, a caridade e a piedade são nada mais que irmãs siamesas. A criança que pede um prato de pão. E nós aqui rogamos para que o grande arquiteto, para Jesus, possa ao nosso país, ao nosso planeta, a todas as nações, piedosamente, a olhar e velar, orientar aos seus dirigentes, as pessoas responsáveis na órbita terrestre, fazer com que possamos ter um mundo um pouco mais de amor, de piedade, de benevolência, de compreensão, sem buscar a recompensa do mundo material. E gozar e ter a felicidade de termos cumprido dignamente aquilo que nos foi dado como oportunidade no plano terrestre. Encerramos com muita alegria e com muita honra de estarmos presentes com a oração de Alta de Souza, no seu poema Caridade, que é a irmã da piedade. Glorificada sejas onde fores, mão que te faz o sol, apoio e ninho, para todos os tristes do caminho. Mão que regorda um lírio aberto às dores. Mão generosa, mão em que adivinho a mensagem de Cristo em resplendores, mãos que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma de teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto. Vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade és o dom que nos emana, amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Piedosamente, caridosamente, irmãos de toda a terra, amemo-nos uns aos outros, irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Jesus, Deus, tenha piedade de nós. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, piedosamente. Fique com Deus e bons trabalhos a todos nós trabalhadores. Obrigado, Jesus.
Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.